Título 3 das disposições disciplinares, capítulo 1 dos deveres. Artigo 30. São deveres do funcionário policial, além daqueles inerentes aos demais funcionários públicos civis. 1. A dedicação e a fidelidade à pátria, cuja hora, segurança e integridade deve defender, mesmo com o sacrifício da própria vida. 2. A disciplina e o respeito à hierarquia. 3. Frequentar com assiduidade, para fins de aperfeiçoamento e atualização de conhecimentos profissionais, os cursos instituídos periodicamente pela Academia de Polícia Civil ou estabelecimentos congêneres em que haja sido compulsoriamente matriculado. 4. Zelar pela dignidade da função policial. 5. Ter conduta pública irrepreensível. Capítulo 2. Das transgressões disciplinares. São transgressões disciplinares: 1. Exercer cumulativamente 2 ou mais cargos ou funções públicas, salvo as exceções previstas em lei. 2. Divulgar através de qualquer veículo de comunicação fatos ocorridos na repartição, propiciar-lhe a divulgação ou facilitar de qualquer modo o seu conhecimento a pessoas não autorizadas a tal. 3. Referir-se desrespeitosa e depreciativamente às autoridades e atos da administração pública em geral. 4. Promover ou participar de manifestações de apreço ou desapreço a quaisquer autoridades. 5. Manifestar-se ou participar de manifestações contra atos da administração pública em geral. 6. Indispor funcionários contra os seus superiores hierárquicos ou provocar velada ou ostensivamente animosidade entre funcionários. 7. Valer-se do cargo para lograr proveito pessoa em detrimento da dignidade da função policial. 8. Praticar ato que importe em escândalo ou que concorra para comprometer a dignidade da função policial. 9. Retirar, sem prévia autorização da autoridade competente, qualquer documento ou objeto da repartição ou que esteja sob a responsabilidade da mesma. 10. Cometer a pessoa estranha à repartição, fora dos casos previstos em lei, o desempenho de encargo que lhe competir aos seus subordinados. 11. Pleitear como procurador ou intermediário junto à repartição pública, salvo quando se tratar de vencimentos, vantagens e proventos de parente até 2º grau. 12. Participar da gerência ou administração de empresas, qualquer que seja a sua natureza. 13. Exercer comércio ou participar da sociedade comercial, salvo como acionista, cotista ou comandatário. 14. Deixar de pagar com regularidade as pensões a que esteja obrigado em virtude de decisão judicial. Deixar atualmente de saldar dívidas legítimas. Utilizar-se do anonimato para qualquer fim. 17. Praticar a usura em qualquer de suas funções. 18. Manter relações de amizade ou exibir-se em público com pessoas de notórios e desabonadores antecedentes criminais, sem razão de serviço. 19. Faltar à verdade no exercício de suas funções por malícia ou má-fé. 20. Deixar de comunicar imediatamente à autoridade competente faltas ou irregularidades que haja presenciado ou que tenha sido ciência.
21. Deixar de comunicar ou omitir às autoridades competentes qualquer fato que coloque em risco ou atente contra as instituições civis ou militares ou contra a segurança nacional. 22. Apresentar maliciosamente parte, queixa ou representação. 23. Provocar a paralisação total ou parcial do serviço policial ou dela participar. 24. Negligenciar ou descumprir a execução de qualquer ordem legítima. 25. Trabalhar incorretamente de modo intencional com o fim de prejudicar o andamento do serviço ou negligenciar no cumprimento dos seus deveres. 26. Simular doença para esquivar-se ao cumprimento das obrigações. 27. Faltar ou chegar atrasado ao serviço ou deixar de participar com antecedência a autorização a que estiver subordinado, a impossibilidade de comparecer à repartição, salvo por motivo justo. 28. Não se apresentar sem motivo justo ao fim de férias, licença ou dispensa de serviço ou ainda dispor de saber que qualquer delas foi interrompida por ordem superior. 29. Abandonar o serviço para o qual tenha sido designado ou permutá-lo sem expressa permissão da autoridade competente. 30. Atribuir-se a qualidade de representante de sua repartição ou de qualquer outro federal, estadual ou municipal, ou de seus dirigentes, sem estar expressamente autorizado. 31. Frequentar, sem razão de serviço, lugares incompatíveis com o decoro da função policial. 32. Dar conhecimento ao público, por qualquer meio, de informações sobre investigações e serviços de interesse policial, sem expressa autorização da autoridade competente. 33. Negligenciar a guarda de objetos pertencentes à repartição ou que esteja sob sua responsabilidade, possibilitando que os mesmos se danifiquem ou se extraviem ou danificá-los de maneira intencional. 34. Valer-se do cargo com fim ostensivo ou velado de participar de qualquer atividade de natureza política partidária ou dela obter proveito próprio ou alheio. 35. Coagir ou aliciar subordinados com objetivo de natureza política partidária. 36. Entregar-se à prática de jogos, vícios ou atos atentatórios à moral e aos bons costumes puníveis em lei. 37. Comparecer embriagado ao serviço ou embriagar-se no mesmo. 38. Dirigir-se ao referir-se ao superior hierárquico de modo ofensivo ou desrespeitoso. E 39. Tratar os colegas e público em geral sem urbanidade. 40. Maltratar preso sob sua guarda ou usar de violência desnecessária no exercício da função policial. 41. Omitir-se na responsabilidade de guarda de presos ou negligenciá-la. 42. Permitir que presos conservem em seu poder instrumentos ou objetos que possam danificar instalações ou dependências a que esteja recolhidos ou produzir lesões em terceiros. 43. Facilitar o uso por parte de presos de quaisquer substâncias proibidas em lei ou participar direta ou indiretamente do tráfico das mesmas para tal fim. 44. Desrespeitar ou procrastinar o cumprimento de decisões ou ordem judicial, bem como criticá-las. 45. Deixar sem justa causa de submeter-se à inspeção médica determinada por lei ou pela autoridade competente. 46. Prevalecer-se abusivamente das condições do funcionário policial. 47.
47. Atentar com abuso de autoridades evidente contra a liberdade de pessoa ou contra a inviolabilidade do domicílio. 48. Cometer qualquer tipo de infração penal que, por sua natureza, característica e configuração, seja considerada como infamante, de modo a incompatibilizar o servidor para o exercício da função policial. Capítulo 3 da responsabilidade. Artigo 32. Pelo exercício regular de suas atribuições, o funcionário policial responde civil, penal e administrativamente. Artigo 33. A responsabilidade de que trata o artigo anterior obedecerá o disposto na lei que rege os funcionários públicos civis do Estado, acrescentando-se as comunicações civis, penais e administrativas, poderão acumular-se, sendo umas e outras independentes entre si, bem assim as instâncias civil, penal e administrativa. Capítulo 4 das penas disciplinares. Artigo 34. São penas disciplinares: 1. Repreensão. 2. Multa. 3. Suspensão. 4. Detenção disciplinar. 5. Destituição de função. 6. Demissão. 7. Cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Artigo 35. Na aplicação das penas disciplinares serão considerados a natureza da transgressão, sua gravidade e as circunstâncias em que foi praticada, os danos dela decorrentes para o serviço público, a repercussão do fato. 4. Os antecedentes do funcionário. 5. A reincidência. Parágrafo único. É causa agravante de falta disciplinar o haver sido cometido em concurso com 2 ou mais funcionários. Artigo 36. A pena de repreensão, que será sempre aplicada por escrito e deverá constar do assentamento individual do funcionário, destina-se às faltas que, não sendo expressamente objeto de qualquer outra sanção, seja a critério da administração, consideradas de natureza leve. Artigo 37. A pena de suspensão, que não excederá de 30 dias, será aplicada em caso de falta grave ou de reincidência em faltas de qualquer natureza. Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, são consideradas de natureza grave as transgressões disciplinares previstas nos itens 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 37, 38, 39, 41, 42, 44, 45, 46 e 47 do artigo 31 deste Estatuto. Artigo 38. Tendo em vista a natureza da transgressão, as circunstâncias em que foi praticada e a sua repercussão, a pena de suspensão poderá ser convertida em detenção disciplinar mediante ordem baixada por escrito pelo secretário de Segurança Pública ou pelo governador do Estado. Parágrafo 1º. O prazo de detenção não excederá ao limite estabelecido no artigo anterior. Parágrafo 2º. A detenção disciplinar não acarretará a perda dos vencimentos e será cumprida: 1. Na residência do funcionário, quando não exceder de 48 horas. 2. Em sala especial na sede da Secretaria de Segurança Pública, em repartição designada pelo secretário. Artigo 39. A ordem de detenção disciplinar será entregue ao funcionário
por ela atingido, onde quer que o mesmo se encontre, por funcionários de igual ou superior categoria. Nela, devendo constar 1. Motivo gerador da ordem. 2. Prazo de sua duração. 3. Local de cumprimento da penalidade. Artigo 40. Recebida a ordem de detenção disciplinar, o funcionário punido nela aporá o seu ciente, consignado dia, hora e local do seu recebimento. Artigo 41. Período de detenção começará a correr do momento em que o funcionário for recolhido ao local em que deva cumprir tal penalidade. Artigo 42. Durante o período de detenção disciplinar, cumprido em qualquer local, o funcionário não poderá ausentar-se do mesmo a qualquer pretexto, nem se incumbido de qualquer atividade, sob pena de responsabilidade sua e de quem for responsável por tal irregularidade. Artigo 43. Em caso de necessidade de serviço de emergência de segurança nacional ou de saúde, o secretário de Segurança Pública poderá determinar a interrupção ou suspensão da detenção disciplinar. Parágrafo 1º. No caso de suspensão, ficará consignado nos assentamentos do funcionário a pena cumprida integralmente. Parágrafo 2º. No caso de interrupção, cessados os motivos da mesma, voltará o funcionário a cumprir a penalidade até o seu final. Artigo 44. O funcionário policial que, recebendo ordem de detenção disciplinar, sem recusar a cumpri-la ou, durante o seu cumprimento, desatender às normas de tal penalidade prevista no presente Estatuto ou ainda praticar outra falta de qualquer natureza durante o seu recolhimento, praticará com tais atos transgressões configurando de insubordinação grave em serviço sujeita à pena de demissão. Artigo 45. O período de cumprimento da pena de detenção disciplinar não será computado para nenhum efeito nos assentamentos funcionais do servidor atingido pela referida penalidade. Artigo 46. Durante o período da detenção disciplinar a ser cumprida na sede da SSP, o funcionário poderá receber visitas de familiares em horário determinado pelo titular dessa pasta, de modo a não perturbar o expediente normal da repartição em que estiver cumprindo tal medida disciplinar. Artigo 47. A pena de suspensão poderá, quando houver conveniência para o serviço, ser convertida em multa, na base de 50% por dia de vencimento ou remuneração, obrigado a funcionário a permanecer no serviço. Artigo 48. A destituição de funcionário terá por fundamento a falta de exação no cumprimento do dever. Artigo 49. A pena de demissão será aplicada nos casos de 1. Crime contra a segurança nacional. 2. Crime contra a administração pública. 3. Abandono do cargo. 4. Insubordinação grave em serviço. 5. Ofensa física à pessoa quando em serviço, salvo em legítima defesa ou no estrito cumprimento do dever legal. 6. Aplicação irregular de dinheiro público. 7. Revelação de segredo que o funcionário conheça em razão do cargo ou função. 8. Lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio estadual. 9. Faltar ao serviço por 60 dias interpolados sem causa justificada durante o período de 12 meses. 10. Reincidência em falta que deu origem à aplicação das penas de suspensão por 30 dias ou detenção disciplinar. 11. Contumácia
na prática de transgressões disciplinares, qualquer que seja a sua natureza. 12. Praticar transgressões disciplinares previstas nos itens 1, 6, 7, 8, 12, 13, 21, 23, 31, 34, 35, 36, 40, 43 e 48 do artigo 31 desse Estatuto. Artigo 50. O ato de demissão mencionará sempre a causa da penalidade. Artigo 51. A cassação de aposentadoria e a disponibilidade serão reguladas pela legislação em vigor, que dispõe sobre as mesmas. Artigo 52. São competentes para a aplicação das penalidades previstas na presente lei. 1. O governador, em qualquer caso e privativamente nos casos de demissão e cassação de aposentadoria ou disponibilidade. 2. O secretário de Segurança Pública, em todos os casos, salvo nos da demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade. 3. O chefe de gabinete da Secretaria da Segurança Pública, nos casos de repreensão e suspensão até 20 dias. 4. Os diretores de departamentos e órgãos equivalentes, os diretores executivos e corregedor, nos casos de repreensão e suspensão até 15 dias. 5. Os titulares de delegacias, delegados de polícia, médico-legistas e peritos criminais, no caso de repreensão, suspensão até 10 dias. Capítulo 5 das penas preventivas. Artigo 53. Desde que a presença do funcionário policial possa influir na apuração da falta cometida, poderá ser imposta ao mesmo, por qualquer das autoridades mencionadas nos itens 1 a 4 do artigo 52, a suspensão preventiva até 30 dias. Artigo 54. A suspensão preventiva poderá ser convertida em detenção disciplinar preventiva quando, além do que dispõe o presente artigo, ocorre as hipóteses previstas no artigo 38 e, conforme o que ainda institui aquele dispositivo, só poderá ser imposta tal medida por ordem baixada por escrito pelo secretário de Segurança Pública ou pelo governador do Estado. Parágrafo único. A detenção disciplinar preventiva será processada na forma da detenção disciplinar prevista neste Estatuto. Artigo 55. A detenção disciplinar preventiva não excederá ao limite estabelecido na suspensão preventiva, porém, ambos poderão ser prorrogados pela autoridade citada no artigo anterior, até 90 dias, após o que cessará os respectivos efetivos, ainda que o processo a que estiver respondendo o funcionário policial não se encontre concluído. Título 4 do processo disciplinar e sua revisão. Capítulo 1 do inquérito e da sindicância disciplinar. Artigo 56. A apuração de irregularidades cometidas por funcionário policial no serviço público será promovida através de processo disciplinar. Parágrafo único. O processo disciplinar compreenderá a sindicância e o inquérito disciplinar. Artigo 57. São competentes para instaurar o processo disciplinar o governador, o secretário de Segurança Pública, o chefe do seu gabinete e as autoridades referidas no item 4 do artigo 52 do presente Estatuto. Artigo 58. O processo disciplinar precederá a aplicação das penas de suspensão por mais de 15 dias, destituição de função, demissão e cassação de disponibilidade, destinando-se ainda a apurar a responsabilidade do funcionário policial por danos causados à Fazenda Estadual, em consequência de procedimento doloso ou culposo.
Artigo 59. O inquérito e a sindicância disciplinar terão o mesmo rito processual dos seus similares administrativos, inerentes aos funcionários civis do Estado. Artigo 60. A sindicância será instaurada quando as irregularidades de que trata o artigo 56 não se revelarem evidentes ou quando for incerta a sua autoria e será procedida por 2 funcionários policiais designados mediante despacho da autoridade que determina a sua inauguração. Artigo 61. Promoverá o inquérito disciplinar uma comissão permanente de disciplina, composta de 3 membros, de preferência bacharéis em direito, funcionários policiais ou não, designado pelo secretário de Segurança Pública. Parágrafo 1º. Quando o indicado for hierarquicamente superior aos membros das comissões permanentes de disciplina, o secretário de Segurança Pública constituirá comissão especial de inquérito mediante portaria integrada por membros de hierarquia igual ou superior daquela. Parágrafo 2º. O inquérito será encaminhado pela autoridade que o instaurar, a Comissão Permanente de Disciplina ou a Comissão Especial, através do órgão de pessoal da Secretaria de Segurança Pública. Artigo 62. De acordo com a necessidade de serviço, poderá haver até 2 comissões permanentes de disciplina, com as designações respectivas de primeira e segunda. Artigo 63. Os membros da Comissão Permanente de Disciplina terão um mandato de 12 meses, prorrogável pelo tempo necessário à ultimação dos processos disciplinares que se encontrem em fase de iniciação, instaurados durante o referido mandato, sabendo o início e completação dos demais, aos novos membros designados. Artigo 64. Ao designar as comissões permanentes de disciplina, o secretário da Segurança Pública indiciará dentre os seus membros o respectivo presidente. Parágrafo único. Os presidentes das comissões permanentes de disciplina terão nível, vencimentos e vantagens equivalentes ao cargo de diretores de departamentos e aos demais membros, nível, vencimentos e vantagens equivalentes à função de chefe de divisão durante o exercício de seus mandatos. Artigo 65. Os presidentes das comissões permanentes de disciplina, mediante portaria, designarão um funcionário, de preferência escrivão de polícia, para exercer as funções de secretário, dando conhecimento deste fato por escrito ao Departamento de Pessoa. Parágrafo único. O secretário designado terá nível, vencimentos e vantagens equivalentes à função gratificada de mais alto nível de chefe de seção. Artigo 66. Em razão do disposto nos parágrafos únicos dos artigos 64 e 65, os servidores neles citados, enquanto entregarem às comissões permanentes de disciplina, somente a elas se dedicarão, ficando dispensados de quaisquer outros encargos ou atividades. Artigo 67. Todos os membros ou membro de comissão permanente de disciplina poderão ser designados para o período de mandato subsequente. Artigo 68. Perderá o mandato o membro da comissão permanente de disciplina que se conduzir decidiosamente no desempenho das funções de que se achar investido ou que pratica qualquer ato pela qual venha a ser punido ou em decorrência do qual venha a ser indiciado em processo disciplinar, quando funcionário policial, ou em processo administrativo, quando funcionário civil comum. Parágrafo único.
Nos casos previstos neste artigo, ocorrerá a substituição do membro destituído e seu substituto permanecerá na função pelo resto do tempo do mandato que ainda cabe ao substituto. Artigo 69. No caso de alegação de suspeição, quando a mesma for considerada procedente, não ocorrerá perda de mandato do membro que arguiu, devendo o mesmo ser substituído por funcionário designado pelo secretário de Segurança Pública, apenas no processo a que ela se refere. Parágrafo único. A substituição de membro por arguição de suspeição levantada por indiciado, quando procedente, ocorrerá da mesma forma prevista neste artigo. Artigo 70. A perda dos prazos previstos no artigo 225 da Lei 6.123 implicará automaticamente na perda de mandato dos membros de comissão permanente de disciplina, que não poderão, a qualquer título, ser reconduzidos à mesma em mandato seguinte àquela perdido. Parágrafo único. Se a perda de prazo de que trata este artigo ocorre de maneira irregular, sujeitará os membros da Comissão Permanente de Disciplina, além da perda de mandato, às sanções disciplinares cabíveis na espécie. Capítulo 2. Da revisão. Artigo 71. Não constitui fundamento para a revisão do processo disciplinar a simples alegação de injustiça, de penalidade ou arguição de nulidade não suscitada no mesmo bem, como a que nele invocada não tenha sido considerada de procedente. Título 5 do Mérito Policial. Capítulo único da Medalha do Mérito Pessoal. Artigo 72. Fica instituída a Medalha do Mérito Policial nas classes ouro, prata e bronze, com o fim de agraciar funcionários policiais civis que se tenham distinguido no serviço, bem como personalidades outras que tenham prestado serviço relevante à causa policial. Parágrafo único. O processamento da concessão da Medalha do Mérito Policial será regulamentado por decreto do Poder Executivo. Título 4 do Conselho Superior de Polícia. Capítulo 1 da Constituição do Conselho. Artigo 73. O Conselho Superior de Polícia, criado pelo Decreto número 1395, será integrado pelos seguintes membros: 1. O Secretário de Segurança Pública. 2. O Chefe do Gabinete. 3. O Diretor do Departamento de Polícia Judiciária. 4. O Diretor do Departamento de Ordem Pública e Social. 5. O Diretor do Departamento de Operações. 6. O Diretor do Centro de Informações. 7. O Diretor do Departamento de Polícia Científica. 8. O Diretor da Academia da Polícia Civil. E 9. O Diretor do Departamento de Administração. Parágrafo 1º. Integrará também o Conselho, com exclusividade de função, o policial civil de que trata o parágrafo anterior fará jus à gratificação de representação que por lei for atribuída aos titulares dos cargos que integram o colegiado. Artigo 74. O Conselho Superior de Polícia tem como presidente o vice-presidente natos, respectivamente o secretário de Segurança Pública e o seu chefe de gabinete. Parágrafo único. Secretariará o Conselho, por indicação de seu presidente, um funcionário da SSP,
que ficará com o encargo de arquivar e guardar documentação do órgão. Capítulo 2 das atribuições da convocação. Artigo 75. O Conselho Superior de Polícia é órgão consultivo, normativo e opinativo para os assuntos de polícia em geral, quer seja os relativos à administração, ao exercício da polícia judiciária ou emprego operacional das diversos órgãos da Secretaria de Segurança Pública. Artigo 76. Incumbe ainda ao Conselho Superior de Polícia examinar, julgar e aprovar os casos de concessão a funcionários policiais, civis e personalidades, outras da medalha ao mérito policial, bem como as classes da mesma a serem concedidas. Artigo 77. O Conselho Superior de Polícia se reunirá por convocação de seu presidente sempre que houver assuntos relevantes a depender de exame ou solução ou para apreciação dos casos mencionados no artigo anterior. Parágrafo único. O vice-presidente do Conselho, quando autorizado pelo presidente, poderá convocá-lo e presidi-lo. Artigo 78. O Conselho Superior de Polícia se reunirá estando presente a maioria absoluta de seus membros, sendo as decisões tomadas em caráter secreto pela maioria. Artigo 79. Extraordinariamente e por convocação de seu presidente, o Conselho Superior de Polícia se reunirá como Tribunal de Ética para dar parecer a pedido da Comissão Permanente de Disciplina sobre conduta ou atos do funcionário policial, a fim de instruir processos disciplinares instaurados para apurar transgressões disciplinares previstas nos itens 7, 8, 18, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 43, 44, 46, 47, 48 do artigo 31 desta lei e daqueles instaurados para apurar os casos expressos nos itens 4, 7, 10 e 11 do seu artigo 49. Artigo 80. O Conselho Superior de Polícia poderá elaborar seu próprio regimento interno para disciplinar os seus trabalhos. Título 7 das disposições finais. Artigo 82. O funcionário policial civil que se invalidar definitivamente em razão de serviço será promovido ao padrão imediatamente superior ao seu, pelo princípio de merecimento e aposentado com os vencimentos e vantagens do novo cargo. Parágrafo 1º. A promoção de que trata este artigo não será considerada para efeito de alternância dos critérios de promoção. Parágrafo 2º. Mediante requerimento, é facultada ao policial civil do Estado que incorra em situação de incapacidade definitiva para o exercício de atividade fim, decorrente de deficiência, a permanência no serviço em atividade administrativa, hipótese em que será readaptado em função compatível com a sua capacidade física e intelectual, desde que seja julgado apto por junta médica do Estado para o exercício da nova função atendida à conveniência do serviço na forma estabelecida em decreto. Parágrafo 3º. O policial civil do Estado que optar pela readaptação não fará jus à promoção prevista no caput. Artigo 83. O Estado concederá pensão especial reajustável na mesma época e nos mesmos índices de remuneração dos policiais em atividade e sem prejuízo da pensão
devida pelo órgão previdenciário estadual aos beneficiários do policial civil que vier a falecer em consequência de ferimentos recebidos em luta contra malfeitores, de acidentes em serviço ou de moléstia decorrente de qualquer desses casos. Parágrafo 1º. A pensão especial prevista neste artigo equivalerá à remuneração do padrão imediatamente superior ao do policial falecido. Parágrafo 2º. Para os efeitos deste artigo, serão considerados integrantes da remuneração desde que estejam sendo pagos legalmente na ocasião do óbito as gratificações adicionais por tempo de serviço e de função policial. Artigo 84. A pensão especial de que trata o artigo anterior é extensiva aos beneficiários do funcionário policial civil, citado no artigo 82, quando sua morte ocorrer em decorrência ainda dos motivos que o levaram à invalidez definitiva. Parágrafo único. No caso deste artigo, a pensão especial será concedida na base do vencimento em que o funcionário policial civil foi aposentado. Artigo 85. Para os fins previstos nos artigos 83 e 84 desta lei, são considerados beneficiários do funcionário policial civil as pessoas relacionadas no artigo 157 da Lei 6.123. Artigo 86. O funcionário policial civil só poderá ser posto à disposição de órgãos da administração direta ou indireta, federal, estadual e municipal, a critério do governador, a prazo certo para exercer atividades de natureza policial. Artigo 87. A presente lei é denominada Estatuto dos Funcionários Policiais Civis da Secretaria de Segurança Pública do Estado de Pernambuco e entrará em vigor na data de sua publicação. Artigo 88. Revogam-se as disposições em contrário.